Os quatro mosqueteiros, liderados pelo lendário Scarface, tiveram um reinado de dominação e poder em terras africanas. Scarface foi um dos leões mais poderosos que já existiram, e em uma vida cheia de batalhas, é normal que algumas cicatrizes se fizessem presentes. Porém, por trás de cada uma delas existe uma história diferente, que poucos relataram até agora. Esse é o Ordinário Selvagem, e hoje você vai saber como o Scarface conseguiu a famosa cicatriz que deu a ele a fama mundial, e você saberá detalhes de sua partida que ainda não trouxemos aqui no canal. Clique logo no like e considere se inscrever, é de graça para você, mas para nós vale muito. Clique no like e vamos nessa! Scarface foi o mediador de uma famosa coalizão chamada de Os Quatro Mosqueteiros. Sem um líder definido, era Scarface que iria à frente das batalhas e apaziguava as brigas dos integrantes da sua fraternidade. Aqui no canal nós temos um vídeo que conta em detalhes a trajetória dele e de seus fiéis companheiros. Scarface foi considerado o leão mais famoso do mundo, e hoje nós saberemos como ele adquiriu sua cicatriz no olho e ainda vamos descobrir juntos sobre outras lutas que esse colosso enfrentou em sua jornada de vida e que foram contadas poucas vezes, principalmente sobre um momento emocionante no dia do seu falecimento. 2012, reserva de Masai Mara, Quênia, África. Em 2011, a coalizão Quatro Mosqueteiros foi formada. Mas foi em 2012 que Scarface enfrentaria uma batalha que mudaria toda a sua vida, inclusive a sua aparência física. A coalizão, os Quatro Mosqueteiros, já tinha conquistado 2 bandos lutando em grupo. Algumas marcas em seus corpos eram a lembrança que aqueles jovens leões estavam adquirindo experiência em batalhas. Mas uma luta muito difícil estava por vir, não para os Quatro Mosqueteiros, e sim exclusivamente para o Scarface. Era início de 2012 e os 4 leões da coalizão se dividiam em duplas para patrulhar seus terrenos e proteger os 2 bandos conquistados. Ao retornar de uma dessas patrulhas, os 4 leões se reuniram e deitaram para o seu período de descanso. Scarface, que na época ainda não tinha esse nome, sentiu que algo não estava completamente normal em seu território. E diferente do que os leões fazem durante o dia, ao invés de ir dormir, ele se afastou para investigar se a sua intuição estava realmente certa, interrompendo seu descanso e investigando qualquer situação diferente naquele ambiente. Em sua caminhada, o leão observou que seu território não era totalmente conquistado por sua coalizão, pois do outro lado do rio haviam 2 leões reinando em um pequeno bando. Os 2 machos eram Claude e Romeu, uma dupla de irmãos que dividiam a coroa há quase 3 anos, habitando um local com muitas presas naturais, porém com um perigo eminente, pois o rio era o lar de muitos crocodilos. Esses leões eram mais velhos e bem mais experientes em batalhas do que os 4 mosqueteiros. Eles já tinham enfrentado e combatido muitos outros inimigos. Scarface retornou para o seu grupo e à noite ele mostrou para seus companheiros o que havia do outro lado do rio. A batalha seria certa e provavelmente épica. Os 4 jovens leões observaram de longe por 2 noites, mas Claude e Romeu perceberam a presença deles logo no 3º dia e se colocaram em posição de defesa. Eles não iriam recuar, mesmo estando em menor número, pois acharam que sua experiência fosse superar a força da juventude. Eles estavam enganados. Scarface foi à frente com seus companheiros logo atrás, e os 4 mosqueteiros venceram Claude e Romeu em uma batalha voraz. Apesar da experiência dos irmãos, eles não foram páreos para os 4 mosqueteiros, e essa foi a primeira luta que eles mostraram suas habilidades de forma espetacular, saindo dela com poucos ferimentos. Não foram Claude nem Romeu que marcaram o rosto de Scarface, mas sim um estranho desconhecido e sem nome. Com mais um bando conquistado, os 4 mosqueteiros sabiam que não podiam baixar a guarda, pois aquela parte do território atraía muitos leões nômades por ter muitas presas naturais disponíveis. Eles teriam que ficar em alerta por quase todo o tempo. Scarface assumiu a ronda do outro lado do rio sozinho e teve um encontro inesperado e quase mortal. Um dos guias de safari da reserva estava com um turista chamado Stephen Clark,
observando essa aventura e puderam relatá-la. Há inclusive algumas filmagens feitas pelo próprio turista, que não podemos passar na íntegra por razões de direitos autorais. Observe que Scarface ainda era jovem, com sua juba crescendo. O leão saiu para averiguar se seu novo território estava seguro e se deparou com um inimigo. Um leão nômade que passava por ali e não pôde resistir ao ver Scarface pronto para uma batalha. Os dois travaram um cruel combate e o leão nômade passou suas afiadas garras pelo olho de Scarface, dando origem à famosa cicatriz do rei. O leão nômade, que ele enfrentou sozinho, foi abatido ali mesmo por Scarface, provando que a sua habilidade em combate era gloriosa. O ferimento no olho foi tão profundo que os trabalhadores da reserva acreditaram que Scarface poderia contrair uma infecção a qualquer momento devido à gravidade da lesão, a qual demorou meses para cicatrizar e pouco mais de um ano para que a pele cobrisse o local novamente. A genética de Scarface era realmente poderosa, não só por sua força, mas porque ele não contraiu nenhuma infecção e continuou lutando mesmo quando o ferimento ainda estava aberto. Scarface tinha um comportamento muito diferente da maioria dos leões. Ele e seus irmãos de coalizão permaneceram por muito tempo próximos ao rio, que era infestado de crocodilos. Todo o bando se aproximava do rio somente na região da margem para beber água, pois sabiam que um crocodilo poderia ser fatal, principalmente dentro da água. Mas Scarface se aventurou algumas vezes dentro do rio, sem motivo algum, apenas para exibir sua coragem. Seja por uma presença intimidadora ou por pura sorte, nenhum crocodilo ousou atacá-lo. A primeira vez que ele foi visto por um guia local entrando no rio foi um dia de muito calor. A ferida do olho ainda estava aberta e era quase impossível de acreditar que Scarface tinha entrado no rio sem ser atacado por nenhum crocodilo e ainda não ter contraído nenhum tipo de infecção ou parasita naquela ferida aberta e profunda. Era como se ele tivesse feito um pacto com a selva e tudo cooperava para que o seu reinado continuasse a ser triunfante. O tempo passou e Scarface adquiriu uma juba diferenciada. Mesmo se envolvendo em muitos confrontos com outros leões, a juba continuava intacta, preservando a beleza do felino. Ele atraiu milhares de turistas e foi considerado o leão mais famoso de todo o mundo, pois as pessoas iam até a reserva somente para vê-lo. Existe uma determinada força que até mesmo os maiores reis não conseguem lutar contra ela. Se você já estava aqui no canal há alguns meses, sabe muito bem do que eu estou falando, pois nesse planeta o verdadeiro governante é o tempo. E foi ele que fez Scarface se dar por vencido uma única e definitiva vez. O leão estava velho e fraco, e mesmo em seu leito de morte ele impressionou os biólogos locais, pois antes de sucumbir, ele caminhou cerca de 25 quilômetros, não só para se isolar e esperar o seu fim, mas também para retornar a um local próximo do seu nascimento. Ele queria partir no lugar onde foi dado o start da sua jornada. No dia 11 de junho de 2021, às 13 horas, Scarface perdeu a batalha para a velhice, mas não sozinho, ele estava rodeado pelos carros dos trabalhadores da reserva, algumas hienas e gnus que em silêncio pararam tudo para observar não a partida de um rei, mas o retorno dele para a totalidade do seu habitat na selva africana. O corpo foi recolhido e enterrado no cemitério dos maiores leões que já pisaram na reserva de Masai Mara. Em seus anos de glória, Scarface e sua coalizão destronaram 9 machos dominantes, conquistaram um território enorme e geraram uma descendência igualmente forte. E se você quer saber detalhes, veja nosso vídeo sobre eles assim que esse aqui terminar. Por favor, clique no like, pois isso ajuda muito o nosso trabalho, e compartilhe esse vídeo com pessoas que amam histórias de animais selvagens. Se inscreva para não perder nenhum conteúdo quando ele for postado aqui. E obrigado por assistir. Fui!